E aí, little sister? E aí, little brother? Vamos continuar com nossos estudos sobre reforma protestante. Hoje vamos estudar o calvinismo, irmão. Então, curte aí, se inscreva no canal, dê o sininho e vamos levar a história às galáxias. João Calvino foi um teólogo francês que escreveu A Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536, no século XVI, alegando que estava fazendo uma reformulação na fé cristã. E sua doutrina foi rotulada de calvinismo pelos luteranos. Aliás, tem um vídeo aí sobre reforma luterana, dá uma olhada. Se espalhou por áreas urbanas da Holanda, da Inglaterra, depois vários ingleses chamados de puritanos, calvinistas, vão vir para a América do Norte. Se espalhou por áreas urbanas da França, foram chamados de huguenotes. Na Escócia, eles foram chamados de presbíteros. E se baseava em 5 pontos escritos por Calvino. O primeiro era a depravação total, dizendo que o homem era fruto de um pecado de Adão e Eva. Então, pelo pecado se afastando de Deus, somente este Deus poderia escolher quais seriam salvos. O segundo é a eleição incondicional. Deus ia escolher os predestinados para serem salvos. Logo, a salvação não viria, como na Igreja Católica, pela confissão do intermédio do Padre, te dando perdão para o caminho da salvação, nem como Lutero dizia, que era somente pela fé. O terceiro era da expiação limitada. Jesus não tinha morrido na cruz para salvar todo mundo. Ele morria na cruz para salvar um grupo, esses predestinados. O quarto era a graça irresistível, ou seja, ninguém podia negar esse chamado de Deus. E o quinto era a perseverança dos santos. Os escolhidos, os predestinados, tinham o dever de viver essa fé para sempre. Deus está em todos os níveis da sua vida, espiritual, intelectual, familiar, físico, inclusive no trabalho. E com você mantendo esse rigor moral, religioso, bíblico em todas essas esferas, você vai colher rendimentos que poderia ver se você seria um predestinado escolhido por Deus para ser salvo. Em relação ao trabalho, essa bênção divina vai se demonstrar através de maior produtividade e de ganhos como lucro. Então, o calvinismo, mesmo negando a autoridade do Papa, não usando imagem de santos, aceitando o batismo e a ceia como Lutero, inova ao aceitar oficialmente o lucro, que não era pregado nem pela Igreja Católica, nem pelo luteranismo. Sendo também a outra diferença com Lutero, a questão da predestinação, que o luteranismo não falava disso. Como nós assistimos no vídeo no canal, a salvação era exclusivamente pela fé para o luteranismo. Nos concursos vestibulares, então, quando o tema calvinismo aparece, é comum ser abordada a questão do lucro, porque ele é a essência do modelo capitalista. Logo, a reforma protestante, através do calvinismo, ao aceitar o lucro, o modelo de vida burguês urbano contribui para o avanço do capitalismo nos concursos vestibulares. Para vários autores, o calvinismo era uma necessidade de uma religião que aceitasse esse novo modelo de modo de vida urbano, burguês, comercial, que crescia na Europa. O vídeo 1 sobre renascimento aí no canal, ele mostra isso, esse avanço do comércio perante a Europa. No século XIX, o pensador Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, dedicando muito estudo à questão do calvinismo. E começa a colocar em debate que para ter lucro tinha que crescer a produtividade, o que é óbvio. Logo, o seu corpo deveria trabalhar mais e mais e mais para produzir mais para ter lucro, rompendo com o discurso católico de trabalhar para ter o necessário, porque ter mais do que você precisa pode ser pecado, o lucro não é aceito. Ou seja, o calvinismo disciplinou os corpos ao trabalho. E nessa ética do trabalho, o teu corpo parece não ser seu,
parece ser do sistema capitalista. Você vai produzir, 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 gerando lucro, aquecer a economia. Então, por esse caminho, vários pensadores também acham que o calvinismo vai ajudar ao crescimento do capitalismo. A outra preocupação é que para você aumentar a tua produtividade e ter o lucro, é necessário uma administração racional do tempo. Não por acaso, a frase do intelectual do século XVIII, Benjamin Franklin, time is money, tempo é dinheiro. Se você administrar racionalmente o seu tempo, sua produtividade vai ser maior e você pode alcançar o lucro. E assim, de repente, você está no grupo dos predestinados, escolhidos por Deus para ir para o céu. Outros estudos apontam a influência do individualismo na história do calvinismo. Se Deus está em todos os seus atos, moral, familiar, na sua vida pública, privada e tudo mais, inclusive no seu trabalho, com ele abençoando o seu trabalho, você pode alcançar essa produtividade, esse lucro e, de repente, entrar na lista dos predestinados. Você não precisa de lutas coletivas, como as sindicais e outras mais, para conseguir conquistas, porque Deus está ao teu lado abençoando o teu trabalho. E para muitos estudiosos, isso também ajudou muito na história do capitalismo. Perseguido na França, Calvino foi para Genebra, na Suíça, e lá desenvolveu um órgão chamado consistório, com 3 sacerdotes e 12 burgueses eleitos por um conselho municipal. A função do consistório era regular o comportamento das pessoas dentro dessa moral religiosa. Até porque, para o calvinismo, ter o lucro poderia ser o seu caminho, seu indício de ser predestinado para ir aos céus, mas não significa dizer que era para você sair ostentando, esnobando vaidades ou bens materiais, que isso pode te afastar de Deus. Então, o consistório fechou teatro, fechou taverna, ele regula casamento, enterro, festa, roupa, penteado. Mulheres eram reprimidas em público por causa do penteado ou por seu vestido. Chegou a prender pessoas que ficavam rindo na hora do culto, na hora do sermão, desatentos à pregação, e chegando até queimar mulheres como feiticeiras. Era um lado mais radical do calvinismo em nome de um padrão de moral religiosa defendido. Por exemplo, no vídeo 2 aí do Renascimento no canal, a gente fala do médico Servetti, dizendo que a razão humana não poderia compreender fenômenos de ordem religiosa com perfeição e não podia explicar a Santíssima Trindade e outros fatores relacionados à divindade. Foi perseguido pela Inquisição Católica e pelo calvinismo. Inclusive foi queimado na fogueira calvinista, acusado de heresia, logo ele que descobriu a circulação pulmonar. Jacques Gruet, um libertino, ou seja, não queria que sua vida fosse guiada por regras ligadas à moral religiosa alguma, e tinha até livros escritos sobre isso, foi pelo mesmo caminho. Gostava de beber vinho, foi processado até por dançar, e era até suspeito de querer envenenar um teólogo. E suas calças mais curtas causavam escândalo para a moral calvinista. Em 1547, apareceu um documento com uma ameaça para esfaquear João Calvino e seu ministro Abel Pupin. E Jacques Gruet foi o indicado como o responsável. Foi preso, torturado e decapitado. No nosso vídeo sobre luteranismo, a gente nota que após a Reforma Protestante, os conflitos entre católicos e protestantes vão se tornar comum na Europa. E na França, em 1572, para mascarar, para tentar apaziguar esse conflito entre católicos e protestantes, houve um casamento arranjado entre Henrique de Navarra, chefe da dinastia calvinista huguenote, como os calvinistas eram chamados na França, e Margarida de Valois. Catarina de Médici, a mãe do rei Carlos o Católico, temendo pela maior influência dos protestantes calvinistas na corte francesa, mandou o seu agente católico Maurevet matar o conselheiro calvinista Coligny. A notícia do episódio estimulou que nas ruas os católicos saíssem matando os protestantes calvinistas. Era a noite de São Bartolomeu, em 1572. Vários corpos jogados nas ruas, sendo comida
para humano, ou seja, houve canibalismo, outros foram jogados em rios, poluindo os rios, os peixes transmitiam doença, tiveram que parar de comer peixe em alguns locais. Só em Paris mataram mais de 3.000. Foi uma barbárie. E para tentar acabar com ela, em 1598 foi escrito o Edito de Nantes pelo Henrique IV, dando tolerância para os protestantes calvinistas, mas dizendo que a religião oficial do Estado francês ainda era católica. Em 1685, Luís XIV revogou isso. Fez o Edito de Fontainebleau, destruindo a igreja dos huguenotes, ou seja, dos calvinistas franceses, e entre 200, 300, 400 mil, não tem um número preciso, fugiram da França para outros lugares. Na história do Brasil colonial, nós tivemos invasões de calvinistas franceses e holandeses, mas esse não é o papo para hoje. Então vamos ficar por aqui, você curte aí, se liga na parada, se inscreva no canal e vamos levar a história às galáxias! Amém, meu irmão? E tolerância religiosa sempre.